Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa de cura e de conscientização, onde você possa estar ligando e agendando o seu tratamento, e aonde aqui pelo nosso canal também você vai encontrar muitas formas, orientações de você poder entender melhor um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. Eu, Ana Cristina, sou voluntária desta casa, pelo qual lhe convido hoje para iniciarmos esse evangelho com muita calma, com muita tranquilidade, onde nós vamos assim respirando bem calmamente, já sentindo um fluido gostoso se achegando, que vai trazendo para nós uma calmaria, vai trazendo para nós o nosso pulsar do nosso coração numa vibração única. Esses irmãos que trazem com eles toda uma vibração única, trazendo para nós toda aquela energia salutar que vai limpando todo o ambiente aonde quer que nós possamos estar, retirando dos pisos, dos tetos e das paredes toda e qualquer projeção, formas de pensamento, a doença, a desarmonia, o medo, a insegurança, e já colocando no lugar de tudo isso toda a alegria, toda a fé, a persistência, a sabedoria de entendermos que nunca, mas nunca mesmo estamos sozinhos, que tudo está certo de acordo com a lei divina e que não tememos a nada. Vamos já pedindo pela água que já consta neste copo, para que já possa ser fluidificada. E assim, nós vamos mais uma vez dando por aberto este Evangelho no dia de hoje. Todos nós já sabemos que quando nós desencarnamos, o nosso espírito, por ser imortal, ele vai vivenciar novas evoluções, novos aprendizados em outros lugares, talvez até em outros universos, em outros planetas. Vai viver num hospital, numa escola espiritual, não importa. Todos nós já sabemos disso. Agora eu pergunto, o que acontece com o nosso corpo físico? O que será que acontece com essa matéria que é tão responsável e tão primordial na nossa vida? Pois foi através dela que nós conseguimos aqui na Terra termos o aprimoramento, esta evolução. O que será que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Nossos irmãos espirituais nos falam que quando a matéria, no caso o corpo físico, morre, ele se decompõe e ao mesmo tempo forma novos organismos. Como assim? Como assim se dá esse procedimento? A morte, como destruição, é fim absoluto de qualquer forma de existência, que não faz parte do estatuto divino. Nós nunca vimos ninguém falar que existe morte. Então podemos entender que nada se perde nesse grandioso laboratório da natureza, mas que tudo se transmuta, perpetuando a condição de micro-universos a gerar permanentemente novos seres. Bem, sabemos que o nosso espírito ele é constituído pela grande somatória de incontáveis reencarnações que tivemos. Somos conscientes que trazemos em nosso patrimônio espiritual ao reencarnar. Reencarnando nós nessa escola de luz, nesse lar de esperanças, nesse hospital de amor, seja a maneira como você quer chamar, quando consciente e responsável pela gerência de seu destino, a tarefa essencial do espírito deve ser a promoção
de níveis sempre assimilado, desde o momento que antecede a nossa concepção, após o instante da desencarnação, levando sempre em sua bagagem todos os que se fizeram grandes conosco. Por desconhecimento, habitualmente não o faz, na maioria das vezes, muitas vezes se envereda por atalhos que os desviam do percurso programado. Em realidade, deveria conduzir conscientemente a carruagem, assumindo com equilíbrio e segurança as rédeas do progresso, acelerando sempre a marcha que nos levará à verdadeira destinação. Mas mesmo assim eu pergunto, o que é feito do corpo físico? Sabemos que o corpo é formado de diversos elementos: oxigênio, hidrogênio, carbono. E pela decomposição, esses elementos se dispersam e vão servir à formação de novos corpos, de modo que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos apenas dos corpos humanos, sem contar com os dos animais. É possível que determinado indivíduo tenha em seu corpo molecular, que pertenceram aos homens de idades primitivas, que essas mesmas moléculas orgânicas que possuem junto com ele em vosso alimento provenham do corpo de um indivíduo que nós conhecemos e assim por diante. Será que eu me fiz entender? Nesta caminhada, acolheremos incessantemente partes integrantes do patrimônio de outros seres, como o fazem conosco. Trata-se do processo de alimentação. O patrimônio comum obtido por longas e laboriosas transformações é limitado à substância que constitui um organismo e é um ótimo material de nutrição para o outro. Esse intercâmbio de energias multiformas acontece ininterruptamente pela mais simples ação do pensamento, por um olhar, um aperto de mão e uma conversação, pela energia, pela oração e por vários outros meios de permutas incessantes existentes que nos dão desconhecidos. O Espiritismo sempre nos fala que o pensamento do homem abre novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador. Ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser fraternidade universal. Tudo está em tudo. O progresso de cada um é sentido por todos, que afetam sempre um com o outro. Como Jesus nos disse certa feita, eu vos garanto, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Assim, nós, como somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Já entendemos que o perispírito é um laço que une o espírito à matéria do corpo. O espírito é quem forma tirando elementos do meio ambiente e, claro, do fluido universal. Ele é formado ao mesmo tempo de eletricidade, fluido magnético e até de alguma quantidade
de matéria inerte. Pode-se dizer que a matéria puríssima, o princípio da vida orgânica, mas não é da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito e, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações se localizam nos órgãos próprios que servem de canais condutores. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Portanto, o espírito encarnado é um ser de dupla natureza, ou seja, participa simultaneamente da natureza animal e da natureza espiritual. O perispírito também é um ser normal, constituído de energias aquém além do corpo físico. Na atualidade, avançou-se muito na concepção sobre a natureza desses seres, classificando-os como seres múltiplos. Nesta via de mão dupla, uma serve para a condensação da substância que assimilamos da energia universal, transformando-a em matéria. A outra se modifica inicialmente em energia vital e posteriormente em consciência instintiva do nosso universo biológico. Portanto, do aparecimento da razão até a individuação do espírito, o espírito se divide ainda em razão, intuição e amor universal. A consciência forma-se e expande, assumirá no futuro a obra que construi hoje no presente. Já com o patrimônio adquirido em outras etapas, nesse processo o despertar. Em cada estágio é condição para lá de galgar as etapas posteriores. No decorrer dessa sua jornada, vamos exercitar a solidariedade e se faz medianeira de um número incontável de seres. Outros seres, por sua vez, servem-lhes como um intercâmbio ininterrupto com inumeráveis elementos que integram a rede da vida em a natureza. E nesse entender que os grandes santos beijam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos circulando na criação, dando o esplêndido da vida. Não poderia ser de outra forma, já que tudo está em tudo. O macro contém o micro, e este está no macro. O pensamento é a força viva e atuante. A ideia é a palavra, são seres vivos com certa independência. Os sentimentos e as emoções são substâncias que as qualificam. Todos esses elementos permanecem em torno de quem elabora, prestando-lhe um serviço grandioso, no perante homagem da nossa grande evolução. Portanto, servimos de alimento a seres que nos procederam na escalada evolutiva e alimentamo-nos de outros menos experientes. Assim sucede desde o estágio da matéria primitiva até o de espírito, deste ao de matéria densa e desta ao patamar de espírito imortal. É sempre bom não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo do espírito. Sentimentos menos edificantes são o nosso grande obstáculo, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Torna-se fácil compreender sobre este foco o porquê do alerta evangélico do vigiai e orai. Nosso tempo é agora e hoje é que nos compete fazer aquilo que se deve ser feito em nosso próprio benefício. E amanhã? Esse é o desígnio divino. O que fazer então? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam.
Buscar esse equilíbrio com calma, respeito e dignidade é a nossa tarefa planetária, objetivando sempre o crescimento e a evolução. E sem dúvida alguma, tarefa individual, porque cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Nada fazer é também uma escolha. Lembremos sempre disso. Não podemos jamais nos esquecer que, sem medo de errar, que o nosso corpo físico, ele é um patrimônio divino, emprestado ao nosso espírito, para que através dele possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado, é que precisamos tomar muito cuidado dele. O bem-estar é um desejo sempre natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina e procura o bem-estar, se bem-estar não é adquirido à custa de ninguém. Esse não deve enfraquecer nem as nossas forças morais, nem nossas forças físicas. Podemos sim, então, cuidar do nosso corpo, significa nutri-lo, proporcionando-lhe bem-estar através da higiene, exercícios físicos e alimentação adequada. Tudo sem exageros. Claro, evitando os vícios, não importa quais sejam eles, que lentamente vão destruindo o que está sobre a nossa responsabilidade, nosso corpo. O nosso corpo é vivo, com necessidades peculiares. Ignorar essas necessidades é ignorar as leis da natureza. Por isso, o nosso corpo físico bem cuidado, bem nutrido, com independente de alimentos e tudo mais que temos que ser feito, nossa mente automaticamente também estará com pensamentos sempre bons, com sentimentos bons. E quando esse corpo for embora, o nosso espírito indo para outros lugares vão levar toda essa roupagem junto. E automaticamente, todas as nossas moléculas que se destruam, elas serão necessárias para a construção de outros corpos e até mesmo de alguns outros pensamentos. Por isso que eu digo, todos estamos em todos. Tudo está em tudo. Eu espero ter ajudado a vocês um pouquinho mais e que possamos nesse instante agradecer ao Plano Maior por mais essa oportunidade, pedindo bênçãos para a nossa semana, para todos que estão num leito de dor. Há tantos lugares que necessitam, meu Pai, da sua misericórdia. Não importa o sofrimento de um irmão, seja ele qual for, que o Senhor possa levar até ele os seus anjos que trazem a resignação, a paz e tragam a eles a esperança, a fé. Abençoando os nossos familiares, a todos que nos rodeiam, a família Tarefeiros, ao Dr. Antônio com toda a sua legião de luz, a todos nós que possamos assim agradecer por mais esses aprendizados. Eu espero encontrar você na próxima semana, se assim nos for permitido. Que assim seja, graças a Deus.